Graça e paz, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, né, nos nossos estudos bíblicos. Desde já agradeço sua presença aqui e meu desejo é que esses vídeos venham abençoar cada vez mais a sua vida. Não esquece de comentar, de compartilhar, de curtir, se inscrever, que entendemos que quanto mais engajamento esses vídeos terem, mais pessoas conhecerão o Senhor, conhecerão a sua palavra e terão suas vidas transformadas. Beleza? Então vamos lá. No vídeo de hoje nós vamos para Gênesis 38, dando sequência à história de José. E o tema do nosso vídeo é a história de Judá e Tamar. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Pô, Luiz, mas não é a história de José? Por que a gente vai falar sobre Judá e Tamar? Pois é, irmão. A história de José ela começa no capítulo 37, mas logo no início, no capítulo 38, a gente tem uma pausa na história. E aí tem um capítulo todo, inteiro, dedicado apenas a Judá e a Tamar. E nós vamos ver essa história que ela ela é um pouco desconcertante, desconfortável de ouvir, mas ela tem ensinamentos riquíssimos. Então, vem conosco nessa jornada, que com certeza vai ser um vídeo abençoador. Então vamos lá, vamos começar então com esse vídeo e com esse estudo. Bora lá. Aqui o que acontece? Logo no início do capítulo, um primeiro ponto que nós temos muito interessante aqui é que o texto relata que Judá ele se afasta da sua família. Logo no verso 1 está escrito assim na Bíblia. Gênesis 38, verso 1. Naquele tempo, Judá se apartou dos seus irmãos. Ele não está mais geograficamente ali próximo à sua família. E aí, isso revela algo para nós, que de alguma forma, o ato da venda de José demonstra que a família ela não ficou bem estabelecida, aquele núcleo ele não ficou bem. Aí você vai pensar, pô Luiz, é óbvio que eles não iam ficar bem, eles fizeram uma atrocidade com o seu próprio irmão, vendendo ele como escravo. Então, só que, por mais que seja óbvio, é muito interessante, muito bacana a gente observar qual foi o tamanho dessa desordem. Qual foi o tamanho desse caos que ficou ali na família de Jacó? Eu falo bacana no sentido para a gente entender a palavra de Deus, não que isso foi bom. E aí, a gente nota que no caso Judá aqui, ele acabou se afastando da referência espiritual da família, que no caso era seu pai, Jacó. Era ele que estava recebendo a herança espiritual que estava vindo desde Abraão. Lembra daquela frase dos grandes patriarcas, dos 3 grandes patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Era a partir deles que estava vindo a herança do povo escolhido de Deus, da nação que estava sendo formada do céu para a terra. Então a gente nota que antes da queda moral de Judá, houve esse afastamento. E aqui já fica uma lição para nós. Muitas vezes a gente tem quedas na nossa vida porque a gente se afasta da referência espiritual. Eu digo queda porque o capítulo 38 vai falar que tem um momento onde Judá ele peca, né? Ele se deita com a sua nora, que no caso é Tamar. Ele comete um pecado. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente tem a ideia de que eu preciso me afastar, eu preciso estar longe. E aí, isso acontece muitas vezes porque algumas pessoas nos ferem e nisso a gente decide se afastar de todos e de tudo. E aí a gente acaba se afastando daquela referência espiritual que nós temos na nossa vida. E aí é nesse momento que a gente se torna frágil. É nesse momento onde a gente se isola que Satanás ele tem um prato cheio para nos levar até o pecado. Então, irmão, se você está ferido, se alguém te feriu, você está machucado, pense muito bem de quem você vai se afastar. Pense muito bem se você deve se afastar. Porque muitas vezes nem dever nos afastar a gente deve. Às vezes nós precisamos permanecer ali, ainda que com um coração doloroso, para que a gente não perca a referência espiritual, para que a gente não perca o banquete que há naquela comunidade, naquele ajuntamento que traz vitalidade para a nossa vida. Amém? E aí o que acontece?
É fato que Judá se afastou espiritualmente da referência da sua família porque ele se casa com uma pagã. E era uma coisa que os patriarcas preservavam, que era que eles se casassem com pessoas de dentro do povo, de dentro da descendência de Deus, para não contaminar a nação que receberia as leis do Senhor futuramente. E aí Judá, ele já falha aqui. E aí, desse casamento, ele tem 3 filhos, que no caso, Onã e Selá. E aí o que acontece? O seu filho mais velho, que no caso é ele se casa com Tamar. Só que a palavra de Deus no versículo 7 vai dizer assim para nós: primogênito de Judá, era mau perante o Senhor, e o Senhor o matou. O texto é muito direto. Não foi Azar que matou não foi Tamar, não foi uma adversidade, um acidente, não. Foi a sua maldade. Foi os pecados, a iniquidade de que levou ele até a morte. E aí, no caso, aqui Judá ordena que seu segundo filho, né, o segundo mais velho, que o filho do meio, que no caso é Onã, se case com Tamar. Só que Onã, ele sabe que se ele tivesse filho com Tamar, que era a esposa de que é o primogênito de Judá, se ele se casasse com Tamar e tivesse filhos, os filhos não seriam dele, seriam em nome de estaria na linhagem de para que ele, Onã, tivesse uma linhagem, tivesse filhos em seu nome, ele precisaria se casar com outra mulher. Então, o que acontece? Onã, ele começa a ter relações, né, com Tamar, e aí ele não terminava o ato com ela. A parte que traz a multiplicação para a humanidade, o que Onã fazia? Olha que coisa maldosa. Ele fazia no chão. Ele não terminava lá dentro de Tamar, ele jogava no chão. Isso revelava que ele queria o prazer de Tamar, mas ele rejeitava o compromisso com ela. E não era apenas um compromisso com ela, mas era um compromisso com a linhagem do seu irmão, que automaticamente era um compromisso com a linhagem dos céus, porque era a partir deles que a nação de Israel se tornaria maior, dos filhos de Jacó. Quanto mais filhos eles tivessem, mais a nação do Senhor, mais a nação de Israel teriam pessoas para ser exemplo aqui na terra. Então, Onã, ele rejeita esse compromisso. E aí, o que Deus faz? Deus também julga Onã. E aqui, a gente já até traz uma justificativa. Talvez você está se perguntando aí. Nossa, mas por que o irmão precisava casar com a viúva? Por que ele tinha que ter essa obrigatoriedade? Lembra do que nós acabamos de dizer. O plano maior aqui no caso, né? No caso do... Pensa assim, tem o capítulo 38. Deus, ele tem um plano que está vindo desde Abraão. Esse plano do Senhor, ele é muito maior do que a história de Judá e de Tamar, que está apenas aqui no capítulo 38. E qual que é esse plano de Deus? Ter uma nação para si. No caso, uma pessoa que morresse, que não tivesse filhos, de alguma forma, essa nação redentora, essa nação redentiva que estava sendo criada, ela perderia um percentual ali de força. Ele perderia uma pessoa que traria menos para essa família. Só que isso não era uma coisa que acontecia apenas na nação de Israel, mas acontecia em outros povos. E eles tinham uma visão bem semelhante a essa, que no caso era preservar a linhagem de um homem, de honrar esse homem e essa família, manter esse nome e proteger também a herança. E em um sentido mais espiritual, é guardar a identidade do povo de Deus. Por isso que tinha essa questão de um irmão casar com a viúva do seu outro irmão, para preservar tudo isso que nós citamos aqui. Então, não era uma questão de puro romantismo, mas era uma aliança, era uma responsabilidade com algo muito maior. E aí, o que acontece? Presta atenção aqui, se liga nesse fato. Nas nossas contas, já são 2 filhos de Judá que, no caso, morreram, que casaram com Tamar. E aí, o que acontece? Judá, ele começa a olhar essa situação de uma forma um pouco estranha. Ele fala assim, mas o que está acontecendo? Por que essa galera está morrendo? E aí, de alguma forma, Judá começa a projetar
a culpa da morte em Tamar. E aí, olha só o que ele faz. Olha só o que Judá faz. No verso 11 do capítulo 38, tá falando assim, ó. Judá falando para Tamar: permanece viúva na casa do teu pai, até que Selá, filho mais novo de Judá, seja grande. Pois dizia, no caso, além disso, o que Judá também falava? Para que não morra este também. Olha só. Olha como que ele dá uma brecha para demonstrar que, no caso, Tamar que era a motivação da morte. Tipo assim, ó, se o meu filho não estiver com você durante o tempo, provavelmente ele não vai morrer. Então, ó, fica lá na casa do teu pai, quando der o tempo certo, quando meu filho estiver grande, você vem aqui e volta que a gente casa vocês. Só que o que acontece? Judá, ele não parou nenhum momento para refletir que era, no caso, a maldade dos filhos que estava fazendo eles morrer. E não a questão de Tamar. Ou seja, olha só como que Judá estava distante da referência espiritual da família. Olha como que a consciência moral de Judá estava distorcida. E aqui é até uma pausa, né, para a gente compreender um pouco a narrativa bíblica. Comparando com o capítulo 37, olha como que é a distância de José para Judá. Porque a gente vai observar na história de José que José, ele vai se manter constantemente fiel ao Senhor. E antes da gente notar o desenvolvimento da história de José, a palavra de Deus já não mostra como que estava o coração de um dos irmãos dele, que no caso estava distante do Senhor. Então Tamar para Judá, ela vira meio que um mau presságio. E aí Judá faz uma promessa para ela, mas é uma promessa que vira mais uma desculpa. E aí Tamar fica viúva, isolada e presa a uma esperança falsa, que provavelmente nunca iria se cumprir. E aí é nesse contexto que Tamar vai agir. Qual que é o plano de Tamar? Tamar fica sabendo, né, que Judá ele vai subir, né, para a cidade de Tima, e ela pensa o seguinte: olha, eu acho que Tamar fazendo o cálculo. Eu acho que eu não vou casar com o filho de Judá, não. Ele já tá grande e eu não virei mulher dele. Então, ó, agora que Judá tá subindo aqui para a cidade de Tima, eu vou me fantasiar, eu vou me vestir, eu vou me disfarçar de prostituta e vou ficar à beira do caminho esperando Judá passar para eu seduzir ele. E aí o que acontece? O versículo 12 vai falar que Judá ele faz essa viagem. E aí, o texto não fala que ele orou, que ele buscou direção, que ele fez um sacrifício, que ele teve um momento ali com o Senhor. Não, o texto fala apenas que ele segue viagem. E aí é nesse momento em que ele cai. Só que, presta atenção. Judá, ele se isolou. Ele acabou de ver 2 dos seus filhos morrerem. Ele tem o peso da culpa da questão da venda do seu irmão. Então a gente nota que Judá, provavelmente ele não estava muito bem ali. Ele não estava muito bacana das ideias. Ele não estava legal. E aí o que acontece? É nessa hora de fragilidade que Judá vai cair. E aqui fica uma outra lição para nós. A gente precisa estar vigiando sempre. Principalmente vigiar em quais são os lugares em que a gente busca consolo. Porque uma pergunta vai surgir para nós. O que Judá estava buscando no momento em que ele se deita com Tamar? Ele estava buscando prazer ou consolo? Ou as duas coisas? Isso deixa uma lição para nós aqui. Muitas vezes a gente vai se consolar de dores e de traumas em lugares que estão distantes do Senhor. Em lugares em que Deus não aprova. E aí é nessas horas que a gente vai cair. É nessas horas que nós vamos pecar. É muito forte isso que a palavra está nos ensinando aqui. Às vezes, irmãos, o que a gente está fazendo de errado? A gente fica cansado, a gente é decepcionado, as nossas expectativas não são supridas nas pessoas, a gente se fere. Ao invés da gente ir até o Senhor, não, a gente faz o mesmo caminho de Judá.
Em primeiro lugar, a gente se afasta da referência espiritual. E em segundo lugar, a gente busca consolo fora da referência espiritual. Aí, irmão, é claro que nós vamos buscar consolo no pecado. Irmão, abre o seu olho. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Aonde está a nossa alegria? Da onde vem o nosso consolo? Da onde vem o nosso socorro? Precisa vir do Senhor. Porque se a gente buscar consolo distante de Deus, longe do Senhor, a nossa ferida, ela vai aumentar cada vez mais. Porque um abismo puxa o outro abismo. E cada vez nós vamos nos afastando do Senhor. E aí talvez você vai pensar o seguinte, mas caramba, nossa, mas que contexto estranho, né? Um irmão não assume a responsabilidade. Tamar, ela se veste de prostituta para atrair o sogro, para ela não sei o que, e Judá aprova isso e deita com ela. Nossa, a Bíblia, por que a Bíblia coloca uma história dessa aqui? Pô, qual que é o exemplo que essa história nos dá? E a gente fica com essa dúvida, né? Essa história, ela é aprovada pelo Senhor? Deus aprova essas decisões que foram tomadas? Até porque a gente precisa fazer essa pergunta, porque Jesus é o Messias que veio da tribo de Judá, né? Judá, ele fez parte da linhagem do Messias, né? E aí a gente fica com essa dúvida. Só que aí vem a questão. Claro que a Bíblia não aprova. Prostituição, fornicação, esse tipo de coisa sempre foi pecado. E até nas culturas em volta, lembra que a origem de Tamar e da mulher que Judá se casou era uma origem pagã, não era dentro do povo de Deus. E aí Tamar, ela estava distante da onde Jacó estava e ela cobre o rosto. Então você vê que culturas para além do povo de Israel enxergavam a prostituição e a fornicação como algo vergonhoso. Era comum a venda do próprio corpo ser algo vergonhoso diante das pessoas. Por isso que, no caso ali, Tamar, ela cobre o rosto. Isso já é um indício que era um sinal de vergonha, até para outras culturas. Se para outras culturas já era uma coisa vergonhosa, quem dirá para o povo de Israel? Então, com certeza, a palavra de Deus não aprova. Um segundo indício é que Judá, ele paga ali, né? E no caso ali, esse pagamento ele vem com uma questão da consciência de erro. Ele sabe que era errado o que ele estava fazendo. Então, ainda que não houvesse lei naquela época, porque a lei seria dada apenas para José lá no Monte Sinai, muitos anos à frente, já é considerado pecado. O pecado ele já era pecado ali. E a gente tem esses indícios a partir dessas questões, no fato de Tamar cobrir o seu rosto, comparando com outras culturas. Então, é óbvio que a Bíblia não aprova isso. É claro que essa história, ela não valida a fornicação e a prostituição. E além disso, ela vai ter um ensinamento ainda maior, que já já nós vamos chegar lá. Apenas respondendo esse fato que, ainda que não houvesse lei, por mais que Judá está dentro da linhagem de Jesus e ele era considerado alguém dentro da nação de Israel, por mais que tinha todo esse contexto, era considerado pecado naquela época já. E aí, o que acontece? Chega um momento em que Judá ele recebe a notícia que Tamar fica grávida, que ela está grávida. E aí ele reage tipo assim, mano, ele reage com muita fúria. Ele fica muito nervoso, ele fala assim, ó, no verso 24, tira ela pra fora pra gente queimar ela. Porque era essa a ideia, era essa a consequência que adultério, né, tinha naquele contexto. E aí, o que acontece? No momento, no ato de Tamar ser condenada, ela chega com os objetos de Judá. Pô, Luiz, que objetos são esses? O que acontece? No momento em que Judá ele se deita com Tamar, ele não tinha o pagamento ali na hora. Então, ele meio que penhora os seus itens, né? No caso ali é um cajado.
E aí ele penhora os seus itens com Tamar, no sentido tipo assim, ó, fica com essas coisas que são minhas, que no momento que a gente se encontrar novamente, eu te dou o pagamento, o cabrito, e você me devolve os itens. E aí no momento em que Tamar vai ser condenada, ela joga os itens à tona. E aí fica claro que foi Judá que se deitou com ela. E aí, caso, no caso, Judá assume Tamar como esposa, e aí a gente tem o nascimento de Pérez. E Pérez ele dá Pérez ele vai dar sequência, né, à linhagem ali, no caso do primogênito de Judá. Ela tem 2 filhos, Tamar. Pérez e mais um outro que eu perdi o nome aqui. Perdoai o tio Luiz. Mas por que o Pérez ele é o que fica mais gravado na nossa mente? Porque Pérez ele faz parte da linhagem do Messias. Pérez, lá em Mateus 1, ele é citado como alguém que está dentro da linhagem de Jesus. E é aqui que talvez nós chegamos no ápice do nosso vídeo. E vou responder a pergunta lá do início. Por que essa história está na Escritura? Por que o autor, por que Deus quis colocar essa história aqui no meio da história de Judá? Pensando num âmbito um pouco menor, essa história ela contrasta com José, para demonstrar o que eu disse anteriormente. A realidade espiritual dos irmãos de José e a realidade espiritual de José, que nós vamos ver nos próximos capítulos. E aí, pensando num plano maior, observando que Pérez, Judá, Tamar, esse pessoal faz parte da linhagem de Jesus, a gente vê que a Bíblia está comunicando algo maior para nós. Porque a primeiro momento a gente fica com a impressão de que a promessa do Messias estaria em risco, né? Já que no caso, todos os esposos, todos os maridos de Tamar, eles sempre morriam e ela não ia se casar novamente. Só que no meio dessa ameaça à promessa, ela tem uma reviravolta. E aí, no caso, Tamar, ela dá sequência, né? Ela dá sequência a essa linhagem. E aí Deus, ele salva a promessa da onde vem o Messias. E aí, nesse ponto, Calvino, né, no caso João Calvino, no seu comentário bíblico sobre esse capítulo, ele faz uma observação muito linda. Ele diz que Moisés, ao incluir essa história na linhagem, ao incluir essa história nesse capítulo de Gênesis, ele não exalta a majestade, a divindade, a glória de Jesus com uma questão humana, com um mérito humano. Na verdade, ele coloca essa como que eu posso dizer? Ele coloca a beleza de Jesus, a majestade de Jesus em humilhação. Por que em humilhação? Porque no caso aqui, a genealogia de Jesus, ela não vai exaltar méritos humanos. Isso é muito forte. Jesus, ele não é descendente de grandes reis. Jesus não é descendente de ricos. Jesus não é descendente de pessoas que sempre acertaram. Jesus, ele não é descendente de grandes sábios, poderosos e tudo mais. Por mais que tenha algumas pessoas ali na linhagem que são boas, mas grande parte da linhagem de Jesus são pessoas que erraram e erraram muito. E aqui nós temos um exemplo de quais eram os antepassados de Cristo. Então, a glória de Jesus, a majestade de Jesus, a beleza do plano da salvação de Cristo não está na nobreza dos seus antepassados, mas está na pureza da sua missão redentora. E isso aqui também é um indício de que Jesus, ele tem uma disposição maior para salvar pecadores. Ah, irmão, o fato de ter pecador na linhagem de Jesus, pessoas que fizeram pecados escandalosos, mostra que o
plano redentor de Jesus é a verdadeira beleza da Bíblia, é a verdadeira beleza da vida como um todo. E nós vemos que Jesus ele tem uma identificação maior com aqueles que pecam e não com orgulhosos. Ah, meu irmão, Jesus vai falar constantemente nos evangelhos que ele veio para os doentes, que ele veio para aqueles que são humildes, que ele veio para aqueles que se dobram, que se prostam. Não é sobre quem acerta mais, mas é sobre quem se arrepende mais. Não é sobre quem se glorifica mais. Não é para quem tem mais status, não é para quem é mais conhecido, mas é para quem mais se dobra, é para quem mais se prostra, é para quem mais se humilha, é para quem mais se arrepende. Jesus veio para esses. Ah, irmão, isso é muito forte. Essa história ela foi colocada aqui para apontar que a beleza, a majestade de Jesus não provém de méritos humanos, mas provém da genuinidade, da beleza, da pureza da salvação. A glória, o mérito de Cristo é Ele poder nos salvar, é Ele morrer por nós. Não é o fato da gente, não é sobre nós. Não é sobre Jesus ter sido muito belo, sobre Jesus ter sido rico, sobre ele ser descendente de rico, descendente de sábio, não. A beleza de Cristo é que ele nos salvou, é que ele nos redimiu, é que ele nos trouxe de volta para o Pai. E o melhor é que ele salva pecadores. Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para os mais conhecidos. Jesus não veio para os mais famosos. Não veio para os mais ricos. Ele não veio para pessoas que se exaltam de coisas palpáveis. Jesus não veio para pessoas que se orgulham de suas riquezas, pessoas que se orgulham de suas capacidades. Não, Jesus veio para quem se prostra, para quem se dobra, para quem se arrepende, para quem se humilha, para quem reconhece seus defeitos. Então, se você está nessa realidade, se você reconhece que há muito a desejar, que você reconhece que tem muitos defeitos, muitas dificuldades, muitos problemas, Jesus veio para você. Se você reconhece que tem algo destoante na sua vida, que tem algo que não está certo, Jesus veio para você. E é por isso que a história de Judá e Tamar está aqui na Bíblia, para nos relembrar, como eu disse anteriormente, que a beleza de Jesus está na sua missão redentora e não nos seus antepassados. E que o máximo de tudo é que o Senhor veio para pecadores como eu e você. Então, irmão, não se orgulhe. Não se orgulhe. Não se sinta melhor do que os outros porque você tem. Não, não é sobre o que você tem. É sobre você se prostrar, reconhecer que a falta que há em você, que a falta que há em mim, só Jesus pode preencher. Ah, meu irmão, convido você a fechar os seus olhos para orarmos nesse momento. Pai, muito obrigado por nos presentear com Jesus. A partir dessa história de Judá e Tamar, nós podemos, Pai, a gente pôde relembrar que a majestade, que a beleza de Jesus não estava na sua aparência, não estava em sua posição social, não era se ele era filho de Ciclano ou Beltrano, se ele era descendente ou não, de alguém poderoso, mas que a beleza de Jesus, ela está primordialmente ligada e conectada com o seu propósito e a sua missão de salvar o mundo. E nós te louvamos, Deus, porque essa missão nos alcançou. Nós fomos salvos, Pai. E se há alguém nesse vídeo que não foi alcançado ainda, Pai, que ele possa ser constrangido por esse amor, que ele possa ser constrangido por essa graça e que ele possa confessar Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida.
E, Pai, que possamos também lembrar que o Senhor veio para pecadores. Tira de nós todo orgulho, toda a arrogância, Pai, para que possamos encontrar favor nos teus olhos. Pois o Senhor veio para os doentes, o Senhor veio, Pai, para os pecadores, e nós somos essas pessoas. Por isso, nos liga a Ti novamente, que possamos, Pai, nos arrepender de tudo, diariamente, diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Meu desejo é que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Fique conectado, fique ligado, que ainda essa semana nós temos mais um outro estudo bíblico. Não esqueça de comentar, de compartilhar, de curtir. E um grande abraço e até mais.